Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, seguindo aqui com o nosso Santos na Copa do Mundo, a nossa série falando dos jogadores do Santos que vestiram a camisa da seleção brasileira em Copas do Mundo enquanto eram jogadores do Santos. Hoje, uma baita de uma história que eu mesmo não conhecia tão bem. Acredito que muitos de vocês conhecerão, outros talvez nem tanto, mas hoje falaremos de um jogador que marcou época, que foi campeão do mundo pela seleção brasileira, que estava no elenco do Santos, campeão do mundo também de 63 e que acabou tendo uma trajetória assim bastante, digamos, diferente e, e menos gloriosa talvez do que de outros jogadores que passaram pelo futebol do Santos. É um jogador que teve problemas com álcool, problemas com acidente, com questões de racismo. Então ele sempre falou muito sobre tudo isso e ele considerou que foram grandes dificuldades da vida dele enquanto jogador e ex-jogador. Estou falando de Joel Camargo, jogador que foi zagueiro do Santos entre 63 e 70, até 71 mais ou menos. E tem uma história interessantíssima, inclusive, falaremos sobre ela hoje no nosso episódio aí, comemorando a classificação do Brasil, mas, enfim, falando desse já saudoso jogador. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí se você conhecia a história de Joel Camargo, que nasceu em Santos no dia 18 de setembro de 1946, então ele já era santista de nascimento e chegou ao Santos ainda muito jovem, chegou ao Santos com 18 anos, então em 1963, 46, 63, ele tinha o apelido de açucareiro, segundo aqui as informações que a gente tem aqui no Wikipedia, de outros registros escritos, por ser um jogador muito elegante e por abrir os braços na hora de correr. Então, vai ficar meio com o formato de um açucareiro. Ele chegou a ser titular da seleção brasileira na campanha do título mundial de 1970. Era o preferido do treinador, do então treinador João Saldanha, que, que enfim, foi jornalista, foi treinador do Botafogo e era o treinador daquela seleção. A seleção de 70, inclusive, eu até pesquisei um pouco mais na minha época do curso de jornalismo, ela teve as questões com relação da época da ditadura militar. Então, o João Saldanha era comunista, ele era fazia membro do Partido Comunista, né? E então, obviamente, tinha muita, digamos, animosidade a, o governo da época, que era o governo militar. E aí, muitas questões acabaram sendo levantadas sobre o time que ele montou. Haviam muitas críticas ao time, apesar do time estar jogando muito bem, então era chamado das feras do Saldanha na época. E aí teve alguns assuntos que acabaram surgindo, né? Como a questão do Dadá Maravilha, que parece que era o jogador preferido do presidente da época, e o Saldanha não queria convocar, então foi um dos motivos para o Saldanha ter saído, assumiu o Zagallo, e acabou que o Dadá efetivamente foi realmente convocado depois. O Joel era o zagueiro preferido do Saldanha, então ele, segundo aqui o terceiro tempo do Milton Neves, o Saldanha afirmava que ele era o melhor quarto-zagueiro do mundo de todos os tempos, para vocês terem noção da habilidade do Joel Camargo. E quando o Zagallo assume o time, o Joel vai para o banco, dá lugar ao Piazza, e ele acaba não participando da campanha do Tri Mundial. Então ele foi para reserva, não jogou nenhum jogo da Copa do Mundo, mas era titular durante as eliminatórias. E tem uma matéria muito interessante do El País falando um pouco sobre a trajetória dele, que eu vou usar ela meio como base, porque depois da Copa do Mundo, nisso ele já tinha passado, ele já era um zagueiro bem sucedido dentro do Santos, ele já estava desde 63, então ele
participou do elenco que foi campeão da Copa do Mundo de 1900, do Mundial do Santos de 1963. O Santos até lançou uma nota, né, no falecimento dele, que ele jogou 309 jogos, foram 14 títulos, então ele foi 5 vezes campeão paulista, 64, 65, 67, 68 e 69. 3 o São Paulo, 63, 64 e 66. Os 4 campeonatos brasileiros que ele esteve presente, então 63, 64, 65 e 68. A Recopa Sul-Americana de 68 e a Recopa Mundial de 68. E ele estava no elenco, só que daí não jogou no Mundial Interclube de 63 e na Copa do Mundo de 70. E aí, em 70, no dia 22 de novembro, depois de já ser campeão da Copa do Mundo, ele sofreu um acidente, ficou 6 meses internado no hospital e tinha um acidente de automóvel e tinha 2 mulheres com ele e as 2 morreram. Ele quebrou o nariz, a clavícula, quebrou a perna direita, ficou de cama há muito tempo. E aí depois ele acabou sendo condenado por homicídio culposo, segundo a matéria do El País. Cumpriu em liberdade, mas o Santos rescindiu o contrato com ele e aí meio que assim prejudicou bastante, digamos, a carreira. Muita gente insinuou que ele estava dirigindo bêbado e ele sempre negou, então fica essa questão também. E aí ele passou a evitar a imprensa e tinha uma questão que ele sempre levantava, que era a questão do racismo. Então ele é considerado o primeiro jogador de futebol a se manifestar publicamente contra o racismo no Brasil. E o fato dele, então, se manifestar com relação a isso, o tornou algo motivo de perseguição, segundo ele mesmo. Então, por falar do preconceito que é muito visível que existe, e sempre existiu, e ele nunca se conformou com isso. Então, ele sempre atribuiu ao fato dele ser negro muito da perseguição que ele acabou sofrendo. E aí, ele acabou sendo mal visto pelos grandes clubes do Brasil depois de estar fora do Santos. Apesar de ter se recuperado, ele não tinha essa possibilidade de jogar no país e acabou aceitando uma proposta de um clube que tinha acabado de ser fundado na França, assim, um clube que acabava de subir para a primeira divisão do francês, era um time muito ruim, que se chamava Paris Saint-Germain, o conhecido PSG. Então, o PSG de Neymar, de Messi, de Mbappé, não era esse time espetacular e rico que nós conhecemos hoje. E aí diz o próprio Joel que ele chegou como o craque do time, porque era campeão do mundo, e aí diz que os companheiros dele eram muito ruins. Diz que o gol foi ele falando que o gol foi contra, e aí ele estava jogando com amadores, então ele pegou e resolveu definir tudo sozinho, driblou o time inteiro do adversário, serviu o centroavante, que isolou a bola, e aí ele só jogou mais um jogo e teve o contrato rescindido outra vez. Depois disso, ele rodou para alguns clubes pequenos e aos 29 ele parou de jogar de vez. E aí ele se afundou no alcoolismo, segundo ainda o El País, e aos 35 ele estava absolutamente pobre, teve que vender as medalhas, incluindo a de campeão do mundo, e teve que voltar a trabalhar, e aí não conseguia mais voltar para o futebol, virou estivador no Porto de Santos, continuou lá trabalhando como estivador, se aposentou como estivador e passou o resto da vida lutando contra o alcoolismo e o diabetes. Diz que o filho dele falou depois da morte que ele teve trombose e isso acabou acarretando a, a insuficiência que o levou ao falecimento, a insuficiência renal, que levou ao falecimento aos 69 anos, em 23 de maio de 2014. Então, a história aí de um grande jogador, um craque, um campeão do mundo, que se levantou para defender as questões que ele acreditava que mereciam ser defendidas
e que acabou esquecido aí por muitos dos torcedores. Então, baita história. De novo, né, a gente fala sobre o motivo de fazer aqui uma série falando de jogadores do passado, mas um dos motivos é esse, é poder relembrar histórias como essa de jogadores que eventualmente não são tão lembrados quanto os craques que têm mais, talvez mais títulos, talvez mais visibilidade, né? Então o Joel Camargo estava aí nesse time da seleção de 70 que foi campeão. História interessantíssima. E o canal, o glorioso canal maior de todos os tempos, todos os créditos para eles, tem uma matéria muito interessante, que é um vídeo muito interessante, que eu vou colocar um trechinho, que é a entrevista dele, um vídeo publicado depois da morte dele. Uma entrevista dele falando sobre essas questões, então, sobre ele ter sido mal visto por ser negro, não conseguir, inclusive, ser treinador por ser negro, e, e o que ele teve que fazer pela questão de não conseguir ficar no futebol. Então vamos assistir, acho bem interessante. Eu participei de uma Copa do Mundo, nem jogar eu joguei. Eu tive entre os 22, só que foi uma Copa de 70, todo mundo viu aquela Copa de 70. Eu joguei as eliminatórias todas, era o Saldanha, o Saldanha saiu, veio o Zagallo, mudou tudo. Eu tenho uma mágoa de não ter jogado, pô. Praticamente, às vezes que eu fui na seleção, sempre fui titular. Independente de tal Saldanha. Joel marcou época no Santos. Defendeu o Peixe de 1963 a 1972. Naquela época nós não ganhávamos dia. Jogando em time de ponta como nós jogamos, fomos campeão. Também não vou ficar chorando isso aí, entendeu? E Joel não ficou chorando. Não deixou o futebol, seguiu um caminho completamente diferente dos ex-companheiros de Santos e seleção brasileira. Pela época que eu joguei, deu muita coisa. Mas também depois que eu parei de jogar, eu corri atrás para continuar tendo a situação que eu tenho. Porque se eu também não corro atrás, eu estou morto. Foi chegando, comecei a desfazer das minhas coisas que tinha, de imóveis, esse negócio todo. Teve uma hora que eu falei, não, preciso trabalhar. Já está com 35 anos, 30 e pouco só. Aí fui trabalhar, fui para o caixa, fiquei 20 anos no caixa, me aposentei. Agora estou com 66 anos. Foi o caminho que Joel teve de seguir e não aquele que ele gostaria de ter seguido. Outra mágoa que ele guarda é não ter tido oportunidade de ser treinador. E não foi por falta de tentar. Eu, sinceramente, eu gostaria de ter continuado no futebol. Claro que tentei. Mas fora disso aí, eu tenho uma imagem que é complicada. Além de ter essa imagem, eu sou um cara que eu sou crioulo. Eu falo isso, tem cara que acha que tem bronca disso. Você já viu o treinador crioulo, Cecília? Inclusive, na época, 2014, né, quase 10 anos atrás, a gente, até hoje já não tem muitos treinadores negros no futebol brasileiro. Na época eram menos ainda. Então, até eu consigo ver muito sentido nas críticas do Joel Camargo. E acho bastante possível que o fato dele ter levantado aí essas questões como a questão do racismo fizessem ele ser um jogador visto como, sei lá, ruim para elenco, talvez. Né? O Aranha fala muito sobre isso, inclusive publicou um livro falando sobre a questão do racismo dele, e ele fala que ele também se tornou um jogador mais mal visto quando denunciou o racismo que ele sofreu jogando pelo Santos no Grêmio, no estádio do Grêmio. Então, eu consigo entender aí a posição do Joel Camargo, e fica aqui a nossa homenagem também a mais um grande jogador que infelizmente não teve aí todas as homenagens e toda a lembrança que ele talvez merecesse. Vocês notam aí que nessa entrevista não fala da questão de vender as medalhas, nem do acidente em si, mas ele fala sobre ter ido trabalhar no Porto, mas que ele gostaria de ter trabalhado como treinador e continuado no futebol. Então, muito interessante a figura, muito interessante a história, muito interessante a posição dele também, enquanto jogador. Algo que, por exemplo, algumas pessoas criticam hoje o Pelé por não ter feito, talvez ter feito mais na época em que tinha visibilidade, né, que ele tinha, mas tem
por isso que tem que ser considerado o contexto, né? Imagine o Pelé vendo o Joel ser tratado como era por levantar a bandeira do racismo e da luta contra o racismo. Talvez não dê para condenar tanto assim o Pelé por não ter feito eventualmente mais, como ele talvez pudesse, né? Mas enfim, fica aqui a homenagem ao jogador Joel Camargo, a pessoa Joel Camargo. O lamento pelo falecimento e pela maneira como encontrou aí o seu fim pós Santos Futebol Clube. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo que acaba sendo um tom um pouco melancólico, mas é porque a vida, enfim, nem tudo é perfeito. Mas muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos que compartilham, que comentam, principalmente, que são inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e comente aí as suas impressões sobre o João Camargo, sobre a série e sobre a Copa do Mundo mesmo. O Carlos está fazendo vídeo sobre a seleção brasileira, que venceu felizmente ontem. Hoje já tivemos a zebra aí do Marrocos passando da Espanha. Vamos ver se Portugal vai conseguir fazer valer o favoritismo. E no mais, seguimos aí. Amanhã não tem Copa. Amanhã é o primeiro dia aí sem Copa desde que a Copa começou. Então, a série Santos da Copa do Mundo volta na sexta-feira, falando mais sobre jogadores que vestiram a camisa do Peixe nas Copas do Mundo. Ou a camisa da seleção brasileira, enquanto eram jogadores do Peixe na Copa do Mundo. Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos por terem visto o vídeo. E no mais, pra cima deles. Abraço, pessoal.